Agora, na nossa segunda aula sobre funções no VBA, vamos falar sobre as funções de planilhas do VBA. Como o próprio nome já está falando, né? Funções de planilha são exatamente aquelas funções que podem ser acessadas diretamente na planilha do Excel, aquelas que nós digitamos o igual e depois o comando. Essas funções, elas também podem ser acessadas dentro do ambiente do VBA. Tem algumas especificações de como acessá-las, certo? Que nós vamos ter dois exemplos para mostrar como acessar algumas delas. E também eu vou frisar aqui, né, que essas funções avançadas do Excel, elas são demonstradas no curso de Excel avançado, aqui também da Max Level, certo? Então eu vou mostrar aqui alguns dos principais exemplos. A gente pode acessar mais uma vez o ambiente VBA, Alt F11. Como primeiro exemplo, eu vou chamar uma função simples, que é a função de soma de células, onde a gente passa um conjunto de células como parâmetro. Para que a gente possa acessar a função, nós chamamos aqui o application.worksheetFunction. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Estamos chamando aqui um método de aplicação, ou seja, estou executando o Excel. Dentro dele, eu quero chamar a função própria do Excel, né, que já vem como parâmetro para serem utilizados pelos usuários livremente. E qual é a função do Excel que eu quero utilizar, daquela planilha? A função soma. Percebam que sempre que eu vou adentrando em uma nova ação, a gente separa por ponto, certo? E mais uma vez, se a gente tiver com dúvida aqui, quando colocar o ponto, ele já me dá disponível todas as futuras ações, certo? Então, o que eu vou passar como parâmetro? Quais são as células que vão ser somadas. Nesse nosso caso aqui vai de J2 até J6. E eu quero que salve nessa célula aqui J7. Então, como nós já havíamos feito, né, nos outros exemplos, a nossa função vai ser salva no objeto range, que é justamente a célula que nós queremos que ela seja salva. Vou executar, certo? Então percebam que essa fórmula aqui, né, é nada mais nada menos do que a função soma que nós poderíamos ter feito aqui direto na planilha, certo? Mas para fins de otimização, né, nós podemos fazer ela no VBA. Né? É importante demonstrar que essa é uma função mais simples, mas para funções mais complexas, às vezes é mais vantajoso utilizar ela dentro do VBA. E uma coisa também interessante é que a função direta, né, na planilha, ela fica com esse escopo de fórmula, certo? Enquanto que a função executada pelo VBA, ela só me retorna o valor, ele não fica com o escopo de fórmula, se a gente olhar aqui, certo? Mais uma vez, agora vamos para outro exemplo, certo? Para esse segundo exemplo aqui, a gente tem que ter em mente, né, o conceito de uma das funções que são mais utilizadas em análise de dados no Excel, que é a procv. Certo? A função procv, ela é uma função de busca, certo? Onde nós passamos uma matriz como parâmetro e um valor que tem que ser procurado dentro dessa matriz. A partir desse valor, ela vai me retornar um valor correspondente, ou seja, na mesma linha. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui essa pequena tabela, certo? Nessa tabela, nós temos de um lado os países e os respectivos continentes. Digamos que o nosso contingente de dados seja muito grande. Então, eu preciso descobrir em qual continente determinado país está, certo? Eu passo o país aqui, ele será o meu objeto de busca, certo? E eu chamo a função, mais uma vez com igual, função procv, né? Procura de valores. Então a gente tem 4 parâmetros a serem passados para essa função. Quem é o primeiro? O valor que ele está sendo procurado. O segundo parâmetro é a matriz, certo? A tabela que a gente quer procurar esse valor. Então a gente passa aqui, ó, toda a tabela. Posteriormente, ponto e vírgula aqui, ele pede o índice da coluna, ou seja, o valor que eu quero retornar, ele está em qual coluna? Na primeira ou na segunda? Na segunda. Eu quero saber qual é o continente daquele país. Depois eu quero saber se a correspondência é verdadeira ou falsa. Vamos colocar aqui como correspondência falsa. Certo? Vou fechar.
Correspondência falsa aqui no caso ele não exige, né, que o valor seja aproximado. O falso aqui nesse caso é uma correspondência exata, tem que ser exatamente aquilo que eu digitei. Para evitar erros, vou finalizar aqui, ó, Enter. Ele me retorna, né, o valor do continente da América do Sul. Agora que a gente sabe quais são os parâmetros dessa função, vamos olhar ela no VBA. Mais uma vez Alt F11, certo? Aqui já tem uma pequena diferenciação. Algumas funções, né, quando estão sendo digitadas no VBA, pode ser que elas fiquem muito grandes na tela. Então a gente pode, certo, fazer uma quebra da função sem que haja prejuízo ao nosso código. Como é que a gente faz essa quebra? A gente faz um espaço e digita underline. Depois a gente digita na próxima linha o correspondente da função, né, que seria digitado na mesma. O VBA vai entender que ali existe uma quebra, ou seja, você quer que ele continue executando a partir da próxima linha sem acontecer nenhum erro. Se não for feito isso, vai acontecer um erro no tempo de execução. Mais uma vez, nós chamamos aqui a função application.worksheetFunction, certo? Estamos acessando. Qual é a função que a gente quer chamar? A função de procv, que dentro do VBA ela é chamada de VLOOKUP, ou seja, ela tem uma nomenclatura diferente dentro do VBA, mas é a mesma função. Mais uma vez aqui a gente dá uma quebra e digita embaixo os 4 parâmetros. Quem são os 4 parâmetros? O valor que eu quero procurar, a matriz, percebam que a matriz aqui, né, eu tenho que utilizar o objeto range para ele me dizer onde é que está aquela matriz, certo? A coluna que eu quero retornar, e esse 0 aqui é da correspondência. O 0 é falso e o 1 é verdadeiro. No caso nós queremos uma correspondência exata, eu passo o 0 como parâmetro. Parece ser mais complicado, mas quando a gente entende que é apenas os mesmos parâmetros que a gente passou na planilha, fica mais fácil a compreensão. Eu vou executar aqui, certo? Perceba que a gente está salvando na célula range E6. Vou salvar aqui na mesma, vou apagar aqui, ó. Vou salvar na B9. Célula B9, vamos executar, ver o que aparece. Mais uma vez América do Sul, e mais uma vez a gente retira a fórmula. O interessante de se utilizar o VBA é essa questão de ele retirar a fórmula. Se for mais interessante para você, né, que não haja essa variação, porque pode ser que alguém depois vá mexer na planilha e acabe modificando a fórmula sem querer e você não tem os valores corretos. Então talvez executar pelo VBA, onde só você que tem aquele controle, seja mais interessante, certo? Nesse exemplo aqui nós aprendemos aqui da quebra de linhas, como acessar uma das funções mais importantes do Excel, certo? E como é que a gente utiliza de maneira correta esses parâmetros, né? Além de salvar na própria planilha esses valores. A gente tem aqui outro exemplo, certo? A gente vai tornar agora a nossa aplicação mais interessante. O nosso valor de procura ele é um valor fixo. Mas o que acontece se eu quiser pesquisar vários valores ao mesmo tempo? Então a gente vai deixar esse valor agora dinâmico, né? Criamos aqui uma variável chamada país e uma variável chamada continente. Ambas do tipo string porque são textos, certo? A gente vai chamar um input box, né, que são funções que a gente viu em aulas passadas, para receber esses valores. Percebe que a gente já está mesclando tipos de funções aqui. Funções integradas e funções próprias do Excel. A gente vai pedir para ele digitar o país que ele quer procurar e salvar nessa variável. Depois nós vamos chamar a função VLOOKUP, ou seja, a função de procv, de procura de valores. E o nosso primeiro parâmetro que nós vamos utilizar aqui como busca é justamente a variável país que o usuário digitou, né? E aqui nós passamos a nossa matriz como parâmetro, de novo a coluna 2 e a procura 0, né? Ou seja, a procura exata. E vamos exibir na tela o resultado dessa procura, que é justamente a variável continente. Vamos executar. Vamos pegar aqui, por exemplo, França. Ver se ele nos retorna o valor correto. França. Ok, Europa. Ou seja, ele fez essa busca e nos retornou o valor. Percebam que se eu executar novamente e digitar outro valor, ele vai ficar sempre executando o valor correspondente ao digitado, né? Então a gente conseguiu tornar a nossa aplicação dinâmica. Essa é uma das principais funções, né, de um modelador ali, de um programador, de quem está desenvolvendo.
é você sempre tornar a sua aplicação o mais dinâmica possível, né? Você pode receber diversos valores, você vai ter vários dados a serem tratados, né? Vários gráficos a serem produzidos. Então, quanto mais dinâmica possível for a sua aplicação, mais viável ela é de ser utilizada, certo? Por fim, a gente tem aqui mais um exemplo para finalizar a aula. Nós vamos chamar a função que foi utilizada também bastante em outros exemplos, que é a função de gerar números aleatórios entre determinados valores. Mais uma vez, chamamos aqui application.worksheetFunction.rangeBetween, ou seja, eu quero gerar valores aleatórios entre 1 e 100, ou seja, de 1 a 100 ele pode me gerar qualquer valor, certo? Ou seja, nossos parâmetros são o limite inferior e o limite superior. Vou executar aqui mais uma vez, 78, certo? Tem um viés mais estatístico essas funções, né? Mas o Excel também serve para esse tipo de análise. Então, aqui nós vemos mais um tipo de função, né, dentro do VBA. E essa aqui mais específica, né, são como a gente acessa, né, as funções do Excel que já estão disponíveis propriamente dito para o usuário. Na próxima aula nós iremos encerrar com um terceiro nível de funções, que são as funções personalizadas.